amigos e amigas que acompanham a TV Justiça, em especial o programa Saber Direito. Muita satisfação, nós vamos continuando esse nosso curso de tutelas de urgência no processo civil. Eu, José Val Sampaio Júnior, que sou mestre e doutorando em Direito Constitucional, especialista em processo civil e penal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e também da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo e também juiz de direito. Nós vamos aí avançando nesse nosso curso tutela de urgência. Na última aula, tratando agora de alguns aspectos polêmicos, com algumas propostas justamente sobre esse tema e também apresentando para vocês no início os nossos companheiros de bancada, a Joanilde, o Vitor e a Alexandra, estão aqui com a gente, engrandecendo justamente esse nosso programa e esse nosso curso tutela de urgência, que, como você está vendo no decorrer do curso, tem uma importância transcendental, vamos dizer, para que o processo, na sua fase instrumental, na sua própria razão de ser, de tutelar os direitos materiais, venha a atingir o seu objetivo. Todavia, nós sabemos que alguns óbices para que o processo atinja esse objetivo existem. O primeiro deles, a gente vem pontuando desde o início, essa visão científica exacerbada. O que a doutrina e jurisprudência chega a chamar de cientificismo processual. Esse exagero no pensamento científico de tratar o processo pelo processo, sem se preocupar com a razão de ser do processo, que é tutelar os direitos materiais. Como imaginar que o processo possa ser mais importante do que o direito material? Alguns doutos ainda insistem nessa, vamos dizer, para mim, teimosia, de achar que o processo é mais importante do que o direito material. O processo é um instrumento. E como instrumento deve ser tratado? Um instrumento onde, por exemplo, toda essa relação que é exercida após o direito de ação e de defesa, duas faces de uma mesma moeda, me canso de dizer que o direito de ação deve ser compreendido como também o direito de defesa, são duas faces dessa mesma moeda, cara e coroa, ação e defesa, e a matiz de tudo isso, inclusive, está no artigo 5º, inciso 35. A gente vem desenvolvendo essa ideia no nosso livrinho Processo Constitucional, tá? Onde a gente já traz essa ideia polêmica, inclusive, essa ideia ousada de dizer que as garantias constitucionais processuais devem necessariamente estarem presentes em todo o processo, independente de que tipo de processo seja. E muitas vezes somente a visão pelo respeito intransigente a essas garantias constitucionais processuais fará com que essa visão deturpada, essa visão científica do processo, ela faça parte, com todo respeito, ela faça parte de um museu, tá? Ela faça parte justamente de um registro histórico. Por quê? Porque ela trouxe tantos males para a sociedade, que até hoje, talvez por mais anos e mais anos, a gente ainda tenha resquícios dessa visão cientificista. Não precisa deformalizar, não. Não precisa desrespeitar o devido processo legal, não. Não é isso, não. Não é um processo sem qualquer tipo, vamos dizer, de arranjo, não. Não, é um processo que respeite essas garantias, mas, ao mesmo tempo, se preocupe necessariamente com essa tutela do direito material. E aí um tema importantíssimo, um tema polêmico, um tema que no cenário atual e no cenário que se avizinha com o projeto do novo CPC, vem trazendo, vem causando, vamos dizer, algumas celeumas, que é a questão da fungibilidade das tutelas de urgência. O primeiro deles que eu vou tocar é essa fungibilidade das tutelas de urgência. Professor, o que é fungibilidade das tutelas de urgência? Nós vimos aqui que nós temos diversas espécies de tutela de urgência. Em especial, essa divisão, vamos dizer, dual, entre tutelas cautelares e tutelas satisfativas. Hoje previstas, podendo ser implementadas tanto pela via do processo cautelar, através das medidas cautelares atípicas ou inominadas, ou, se for o caso, alguma das medidas cautelares típicas e, justamente, a antecipação de tutela do artigo 273. Dentro do nosso espírito, vamos dizer, dessa divisão do nosso trabalho, a fungibilidade
que ocorrem mais na prática são entre as medidas cautelares genéricas ou inominadas ou atípicas e as medidas antecipatórias, as tutelas antecipadas. Quando é um caso de se deferir uma medida cautelar e é o caso justamente de ter se pleiteado uma antecipação de tutela. Ou o contrário, eu pleiteio uma medida de antecipação de tutela quando o caso é de cautelar. Num primeiro momento, o amigo e a amiga de casa podia pensar, mas professor, seria a fungibilidade essa possibilidade de conceder uma medida pela outra? Sim, realmente a ideia é essa. Eu peço uma medida, e aí eu peço uma medida equivocada, e aí o juiz concede outra. É possível? Sim. Claro que a ideia de fungibilidade passa pelo aquele primeiro conceito, que é já conhecido, inclusive, dentro da fungibilidade recursal. A inexistência de erro grosseiro. Se o caso é previsto expressamente, mas são poucos, onde eu já sei que necessariamente aquele tipo de situação de direito material que eu quero ver protegido, mesmo que por via oblíqua eu precise proteger primeiramente o processo, porque tudo, conforme nós vimos, é a proteção do direito material. Claro que o processo cautelar protege de modo oblíquo, porque nós vimos o processo protege o direito material, é um instrumento do direito material, e o processo cautelar é um instrumento do instrumento. Agora veja como é interessante. A inexistência do erro grosseiro é a primeira linha para se aplicar a fungibilidade, da mesma forma do que acontece nos recursos. Todavia, existe desde já uma preocupação. Muitas vezes eu não sei qual é a medida qual é a medida de urgência, qual é a tutela de urgência adequada a cada situação. Eu vou trazer um exemplo clássico que por muito tempo, mas por muito tempo, ele foi utilizado por parte da doutrina, né, para os processos meramente individuais com relação a se saber qual a tutela adequada, se era uma tutela cautelar ou se era uma tutela satisfativa. Eu me refiro ao exemplo clássico da sustação ou cancelamento de protesto, tão comum hoje. Uma ação comum. Qual é a ação em tela? Qual é o suposto direito em tela? É eu querer adentrar com um pleito no Poder Judiciário, declarando a inexistência de uma dada relação jurídica, ou até mesmo que a relação jurídica existiu, mas essa relação jurídica que existiu, ela já foi, por exemplo, completada. Ou seja, eu tanto posso alegar perante o Poder Judiciário que eu nunca negociei com a determinada pessoa e essa pessoa veio, por exemplo, a escrever um título junto ao cartório, veio protestar um título junto ao cartório por uma dívida que eu adentro ao Poder Judiciário para dizer que é inexistente. Isso é um caso clássico, muito comum no dia a dia que se tem. E aí, vejam que situação. Eu sou de uma hora para outra, vamos dizer, surpreendido. Eu sou surpreendido quando eu vou claramente, vamos dizer, obter mais uma das minhas certidões negativas de protesto. Eu sou um comerciante, preciso, um empresário, contemporaneamente falando, e me deparo justamente com a certidão de protesto, em vez de negativa, positiva. E aí fica a pergunta, eu quero declarar a inexistência dessa relação jurídica, vamos imaginar que é o primeiro exemplo, porque eu posso ter tido essa relação jurídica, mas já paguei. E aí a gente sabe que não é correto, que é um ato ilícito se uma parte aponta um determinado título para inscrição no cartório de protesto quando ele foi pago. Mas vamos para o exemplo mais recorrente. Eu nego totalmente a inexistência de qualquer relação jurídica. Eu nunca negociei com aquela empresa. Isso é muito comum, acontece. Muitas fraudes acontecem. E aí o que é que a empresa se surpreende? Às vezes com 10, 5, 10 registros de apontamento de dívida com relação, vamos dizer, a uma relação que eu reputo inexistente. Qual a tutela de urgência? Já que claramente você vê o risco que existe de um protesto indevido é muito grande. Uma empresa, ela pode deixar, por exemplo, se ela comumente realiza contratos administrativos
com o poder público, na hora que existe um protesto de uma dívida, ela já não pode mais participar da licitação para obter um contrato administrativo. Por exemplo, se ela quer requerer algum tipo de financiamento para, vamos dizer, movimentar, para fomentar a sua empresa, nenhum banco vai lhe conceder um empréstimo se ela estiver, por exemplo, inscrita no cartório de protestos por um título. E olhe, vejam, dentro do nosso exemplo, ela claramente, a empresa, se viu surpreendida de uma hora para outra, apareceu aquele protesto indevido. E aí a grande pergunta que sempre surgiu na prática, o que é que se faz? Entra-se com uma cautelar para assustar o protesto? Entra-se com a ação já de declaração de inexistência da relação jurídica e aí pedindo uma medida, vamos dizer, uma tutela antecipada de cancelamento do protesto? Ou não, como fazer? E aí, com todo respeito a quem pensa em contrário, mas por incrível que pareça, por esse tipo de situação, principalmente dentro da redação originária do artigo 273, que não previa essa fungibilidade, tá? Essa fungibilidade que a gente aqui está a defender, que hoje até está um pouco mais, vamos dizer, solidificado. Já justamente por essa visão mais simples do processo, essa visão mais preocupada com a tutela do direito, essa visão mais preocupada com o acesso à justiça no ótica material, o avanço da legislação, a gente já tem uma posição mais cômoda, mas nem sempre foi assim. Nesse exemplo que a gente tocou, ficava se discutindo, se extinguia o processo sem resolução no mérito, e aí eu vou abrir um parênteses. Toda vida que se extingue, ou quase toda vida, né? Quase toda vida, porque é difícil você encontrar uma coisa absoluta. Mas uma extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 267 atual do CPC, me perdoe, é um processo que eu chamo de caranguejo, andar para trás. Anda para trás, porque não tem sentido nenhum. Teoricamente, a maioria das extinções do processo sem resolução do mérito, você vai retomar a ação em outro momento. Você vai entrar de novo. Muitas vezes você não entra porque você já está chateado mesmo. Porque você já fica tão... A burocracia, às vezes, você... Mas, teoricamente, você vai reintentar a ação. E aí, vejam que situações que havia. O juiz não concedia a tutela de urgência por entender que, por exemplo, o autor requereu medida cautelar quando era caso de medida satisfativa. Ou o contrário, quando o autor deveria entrar com cancelamento de protesto, quando ele entrou com a sustação de protesto. Olha, com todo respeito a quem pensa em contrário. E sem querer aqui dizer e aparecer com esse tipo de posicionamento. Mas eu sempre analisei o artigo 273, ou melhor, eu sempre verifiquei o processo nessa visão de um dos princípios básicos, inclusive, do CPC de 73, a ideia da instrumentalidade das formas. E, sinceramente, eu sempre li a ideia de que se eu analiso, se eu preencho os requisitos, independentemente de que tipo de pleito foi feito, se eu entendo que os requisitos se encontram presentes, mesmo que o pedido seja feito errado, o juiz tem que conceder a medida para proteger o direito. Inclusive, isso é uma lição clássica de um ditado ou de uma, vamos dizer, de uma regra que há muito tempo está assente no nosso direito, não é? A ideia de que dai-me os fatos que eu te dou o direito, ou como o pessoal gosta, não é? No latim, né? Jurat novit curia, mais ou menos assim, eu não sou muito chegado a latim, vocês já perceberam, enfim, que eu tenho uma visão mais simplificada, mas o que a gente percebia é o quê? Ah, não, é caso de sustação, sustação é cautelar. Por que sustação é cautelar? Porque dizer, não, o protesto não foi efetivado. Se o protesto não foi efetivado, eu vou suspender a eficácia, ou seja, a materialização desse protesto, e aí eu vou evitar os danos. Por isso que eu estou acautelando. Eu estou conservando a situação fática. Eu não vou prejudicar ninguém. Não, não. O protesto ocorreu. Se o protesto já ocorreu, os efeitos desse protesto já estão se operando no dia a dia, ou seja, já estão esses efeitos do protesto ocorrendo. Aí eu preciso cancelar. Se eu preciso cancelar, não pode entrar
com o cancelamento, com a sustação do protesto. Por quê? Porque eu não posso sustar o que não aconteceu. Eu tenho que cancelar, olha, com todo o respeito que eu tenho, tá? A toda essa discussão, muitas vezes essa discussão que não leva a nada, tá? Muitas vezes é muita firula, me perdoe, tá? Eu respeito quem continua pensando assim, mas eu entendo que o processo tem que ser o mais simples possível. E nesse caso em específico, felizmente, começou a se consagrar a fungibilidade. A ideia, inclusive, de que mesmo pleiteando a tutela errada, o juiz era obrigado a conceder a tutela correta para proteger o direito material, desde que tivesse satisfeito os requisitos da espécie a ser concedida. Então, se era uma tutela cautelar, eu ia analisar o requisito do fum bons iure e do periculo in mora na esteira do poder geral de cautela, do artigo 798, como nós vimos na linha clássica, a plausibilidade do direito e o periculo in mora, evidenciado o risco de elemento concreto e específico e não só a possibilidade, probabilidade de haver um dano. Tá? Então você analisava aí. Não. É uma medida satisfativa. Então vamos analisar se há uma prova inequívoca, se há uma prova suficiente que conduza à verossimilhança da alegação e se há o risco de dano irreparável ou difícil reparação. Aí sim é se preocupar não com que tipo de tutela o autor pleiteou, mas se ele conseguiu comprovar justamente os requisitos para que seja dada a tutela e mais, justamente, se ele faz realmente, se ele tem razão em ter necessidade, se há realmente para a atividade jurisdicional uma necessidade impostergável de ter deferido aquela tutela de urgência. E aí, felizmente, a Lei 10.444 trouxe, na verdade, o famoso parágrafo 7º, tá? Parágrafo 7º do artigo 273 previu claramente a possibilidade de haver a fungibilidade. O grande problema, todavia, do legislador, eu não sei se ele fez de propósito, até acho que ele fez de propósito, muito preocupado com esse cientificismo que a gente aqui tanto está a combater. E aí, por exemplo, ele fez no 273, parágrafo 7, ele previu a fungibilidade só de uma mão. O que é essa fungibilidade só de uma mão? Ele diz o seguinte, se o autor requerer antecipação de tutela, quando é o caso de medida cautelar, o juiz poderá conceder a medida cautelar incidental ao processo. E aí a gente percebe que isso começou a desmistificar em termos geral, conforme nós já dissemos, justamente a ideia de que se só concede cautelar em relação processual própria. Mas aí a grande pergunta não é essa não. Por quê? Porque nesse caso é bem simples. Eu requeiro uma antecipação de tutela, eu já tenho o pleito final, mas o juiz percebe que é o caso de cautelar. Muito simples. Se tiverem presentes os requisitos da cautelar, que como nós vimos, em que pese toda a discussão, vamos até enfrentar mais um pouquinho essa polêmica, de que foram tratados no projeto novo CPC como situações semelhantes. Eu vou até voltar já. Ou seja, se criou a expressão plausibilidade do direito para abarcar tanto a ideia da fumaça do bom direito da tutela cautelar, quanto a fumaça do bom direito para a tutela satisfativa. Mas aí, essa ideia é muito elementar. Se eu requeiro uma antecipação de tutela e o caso é de tutela cautelar, sem problema nenhum eu posso conceder a tutela cautelar. Primeiro porque o dispositivo, em específico do parágrafo 7º, você pode acompanhar aí, você vai ver, é claro nesse sentido. Agora, a mão dupla, ou seja, eu costumo brincar em sala de aula, né? O vice-versa e o versa e vice. Ah, não há previsão expressa. Não há previsão expressa em caso de eu pleitear uma medida cautelar, tá? E ser o caso de antecipação de tutela, ser o caso de uma tutela satisfativa. Realmente não é muito comum, mas pode acontecer. Eu, inclusive, já tive como juiz alguns casos nesse sentido, e ainda não havendo o 273, parágrafo 7º, eu tive, modesta parte, a ousadia de, analisando os requisitos da antecipação de tutela,
conceder a medida satisfativa. Agora, tem um problema aí, eu vou discorrer com vocês qual é o problema. Vou lhe dizer claramente. Como conceder uma antecipação de tutela, tutela satisfativa, dentro de um processo que ainda não tem o pedido principal? Porque o que é a antecipação de tutela? É a antecipação dos efeitos práticos de um futuro pedido final. Professor, o pedido final não existe. Realmente não existe. Dentro desse exemplo nós idealizado, não existe. Como fazer? Realmente você tem que ter, vamos dizer, uma técnica diferenciada. Você tem que ser ousado. E modéstia à parte, eu sempre fiz assim. Felizmente, inclusive, houve recurso. Chegou ao STJ, o STJ abalizou a nossa decisão. Hoje, inclusive, não temos ainda a legislação expressa. Se fala do novo CPC, pela ideia do novo CPC, já há essa fungibilidade, pelo que nós discutimos, porque o 278 do novo CPC traz as duas ao mesmo tempo. Então, tanto faz você pedir uma pela outra, já que os requisitos são o mesmo. A ideia, inclusive, é essa, se bem que eu discordo de tratar os requisitos da mesma forma. Mas qual é a saída para esse segundo caso? Simples. A saída simples. Você tem que ser ousado, você tem que, inclusive, se utilizar do que você tem como semelhante. O que foi que eu fiz em alguns casos? Eu percebi claramente de que o pleito em que pese ser cautelar não era uma medida conservativa. Era uma medida satisfativa que ele estava pedindo. Ele estava querendo antecipar os efeitos práticos do que eu achava que ele estava para pedir, porque eu não via o pedido ainda. O que é que eu fazia? Eu concedia a medida satisfativa, a tutela antecipada. Claro, eu analisava os requisitos, se havia essa prova inequívoca, se havia realmente essa prova robusta e suficiente. Não é essa prova total, que essa palavra inequívoca, nós já discorremos aqui e já deixamos a evidência de que ela não pode ser interpretada literalmente. Mas eu verificava a presença desses elementos, verificava a presença do risco irreparável, não é? Do dano, do risco de dano irreparável, difícil reparação. Preenchido esses requisitos, eu concedia. Aí eu determinava que o autor, em 10 dias, eu usava o prazo comum da emenda inicial. Eu dizia que o autor emende a inicial, claramente trazendo o pedido principal, reformulando, inclusive, vamos dizer, moldando a sua ação àquela minha decisão que concediu o que ele pedia, até porque a urgência era iminente. E aí eu dizia que se ele não fizesse, se ele não emendasse a inicial, o que ia acontecer? Ia ser, no primeiro momento, revogada a liminar, porque, evidentemente, ele não estava, não é, cumprindo as providências que ele teria que cumprir, e se porventura eu intimava pessoalmente, ele não cumprisse mais uma vez a providência, eu extingui o processo sem resolução do mérito. Ou seja, se preocupar com a ideia central do processo. A ideia central do processo é tutelar os direitos materiais. Por mais que a gente tenha alguns óbitos, se existem, você tem que encontrar essas soluções. O legislador, ele não previu isso. Ele não previu. Ele previu só a mão de trocar a antecipação pela cautelar. Mas ele não previu a cautelar para antecipação. Por quê? Talvez justamente por isso. Porque como antecipar os efeitos de um pedido que não há? No futuro isso vai estar resolvido. Pelo menos se passar do jeito que foi idealizado. Primeiro se passar por quê? Porque os requisitos são o mesmo. Em que pese eu vou já criticar essa identidade de requisitos que o projeto novo CPC pensa. Segundo, a própria estabilização das medidas, tá? Se concede uma medida antecedente, e se os requisitos são o mesmo, você não impugna, você não vai ter mais nenhum problema na prática. Isso está muito, vamos dizer, saltar. Mas hoje não. Hoje ainda existe essa possibilidade, já que não há essa estabilização, de haver esses problemas. Então, o que é que a gente tem que pensar sobre essa fungibilidade? Que mesmo trazendo o requisito da inexistência do erro grosseiro, nós não podemos colocar esse cientificismo, nós não podemos colocar essa idealização, vamos dizer, muito grande do processualista, com esse apuro técnico muito arraigado, e deixar de lado a proteção do direito, principalmente em caso de tutela de urgência. Porque nos casos de tutela de urgência, satisfeito materialmente os requisitos, se não for concedida a tutela, como nós já vimos no decorrer do curso, realmente, ora a atividade processual, ora o próprio direito,
vai restar, vamos dizer, com possibilidade de não ser efetivado. E isso é o que a gente menos quer hoje, é o que a gente não quer de modo algum. Então, a primeira polêmica que eu trago justamente nesse sentido é essa questão da fungibilidade. Outro fator super importante, inclusive uma das maiores críticas que estão sendo feitas e que, de certo modo, parece que vai ter, vamos dizer, uma solução. Eu não posso dizer que seja a melhor solução, mas nós vamos ter uma solução. Uma solução que, pelo menos, se apresenta na linha de todos os avanços que nós já tivemos de 94 para cá. Eu me refiro à inexistência, até mesmo inexplicável, da previsão de uma tutela inibitória. O que é, professor, essa tutela inibitória ou tutela preventiva, que pode até ser também ampliada para a tutela da remoção do ato ilícito? Tá? O que acontece no direito de um modo geral, principalmente o processo civil, fazendo uma contraposição ao processo penal propriamente dito, é a preocupação exacerbada, amigos e amigas, com a reparação dos danos. Como se necessariamente o Poder Judiciário ele só fosse agir com a ocorrência do prejuízo. Eu teria que ter um prejuízo, inclusive demonstrável. Né? Em alguns casos, até no passado, tinha que estar demonstrado categoricamente, para eu haver uma tutela de direito. Que é isso, pessoal? Não é assim, não. E aí a nossa experiência, por isso que eu digo nesse curso, nós estamos aliando a parte teórica, por óbvio, o sedimento, a consolidação dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, estamos, mas a prática do dia a dia também. O que a gente percebe? As pessoas procuram a justiça, muitas vezes não é para receber uma tutela reparatória ou ressarcitória. No mínimo, elas vão pela justiça, como muito bem coloca o professor Luiz Guilherme Barenoni, no mínimo pela tutela pelo equivalente, por algo que seja parecido com o direito dele que foi violado. O ideal é que eu tenha, nos casos de ameaça a direito, a tutela inibitória, a tutela preventiva. Ou seja, o Poder Judiciário, ele tem que estar pronto, ele tem que ter um instrumento eficaz para não proteger somente o dano, proteger o ilícito. E dou um exemplo bem claro. Os famosos direitos de personalidade, pela primeira vez trazidos, inclusive, uma novidade no ordenamento jurídico mundial. Nosso Código Civil novo, ele especificou os direitos de personalidade. Talvez nem precisasse, porque, por exemplo, a nossa Constituição, na parte material dos direitos e garantias fundamentais, deixa bem claro o direito à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade, à honra. Isso são direitos que, em alguns casos, a reparação do dano, ela nem minimiza. Ela não minimiza a violação que há ao seu direito. Nós precisamos, nesse tipo de situação, de uma tutela que garanta uma eficácia para que o dano, para que o ilícito não ocorra, para evitar a ocorrência do dano. Mas nós estamos dispostos como? A gente espera o dano acontecer, ou seja, o prejuízo tem que ter acontecido para poder o Poder Judiciário entrar em circuito e aí lhe dar uma tutela reparatória. Olha, sinceramente, pessoal, realmente é interpretar o artigo 5º, inciso 35, totalmente dissociado do que a Constituição, pelo menos no nosso sentido, uma interpretação sistêmica da Constituição, uma interpretação de respeito a esses valores constitucionais, ela está a nos dizer e nos dar, me perdoe se alguém entende contrário, mas eu sou credor do Poder Judiciário nesse sentido. E se tem um credor, tem um devedor. Eu sou credor de quê? Olha, o Poder Judiciário, ele não deixa, pelo menos como regra geral, que eu proteja o meu direito por si próprio. Ou seja, que eu exerça a autotutela. E aí, alguém comete um ato ilícito contra a minha pessoa, violando, por exemplo, a minha honra.
E aí eu aviso ao Poder Judiciário, eu chamo a atenção do Poder Judiciário que a minha honra está sendo atingida. E ele não faz nada. Ele não vai ter nenhuma técnica processual para inibir, para prevenir, para evitar, para justamente impor àquela pessoa que está descumprindo o meu direito. Não, eu tenho que esperar o dano acontecer. Eu tenho que ter o prejuízo. Eu tenho que estar, vamos dizer, patente o constrangimento da minha pessoa para depois eu entrar com a ação de indenização. Ah, não, a ação de indenização vai ser boa, você vai ter indenização por dano moral, e aí ou por dano material, ou então pelo lucro cessante. Não, com todo respeito, não. E aí a gente não entende o porquê que a tutela inibitória, pelo menos não foi pensada, não foi, vamos dizer, idealizada, como, por exemplo, o professor Luiz Guilherme Marinoni, num livro clássico, Tutela Inibitória, traz para a gente. Isso é íncito à própria ideia da compreensão do acesso à justiça numa ótica material. A tutela da remoção do ilícito. Muitas vezes eu preciso remover aquele ato contrário ao direito, que está se perpetuando e que está ferindo direto o meu direito. E aí eu preciso desse tipo de tutela. E muitas vezes a gente não tem. Olha, eu cheguei a dizer aqui e vou repetir de novo. Inclusive o artigo 461 e o artigo 461A, para mim, se repetisse ele do mesmo jeito que ele está, ele prevê as chamadas medidas de apoio, com a exemplificação de alguns atos pelos quais o juiz pode fazer, como, por exemplo, a imposição das astrentes, a imposição de multa diária para o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, para os cumprimentos da obrigação de entregar coisa certa e incerta. Isso é fantástico. Se a gente se depara no dia a dia com a obrigação de alguém fazer algo ou deixar de fazer algo, você consegue realmente uma técnica processual, muitas vezes, que garanta a proteção específica do seu direito. Agora, nós sabemos que o grande problema não estão, vamos dizer, nessas obrigações de fazer e não fazer, e nessas obrigações de entregar coisa certa e incerta, que nós avançamos muito. A maioria das obrigações acabam justamente se transformando, infelizmente, né, na necessidade de reparação, ou seja, nas chamadas execuções por quantia certa contra o devedor solvente. E aí, numa linha também, vamos dizer, polêmica, eu defendo particularmente a imposição das astrentes, a imposição da multa diária, até mesmo para o cumprimento desse tipo de obrigação. Muitas vezes, tá, somente a multa diária vai impor a parte renitente, a parte que insiste em não cumprir uma ordem judicial, ou seja, que não prima pela ideia de satisfazer algo que já está decidido. A multa diária, por exemplo, é um dos exemplos fantásticos e que a gente não viu, vamos dizer, uma preocupação tão concentrada do legislador com relação a essas tutelas específicas, com relação a essas tutelas, vamos dizer, inibitórias, essas tutelas, vamos dizer, que se preocupam não com a reparação do dano em si. Tá? Eu até defendo a ideia de se manter as tutelas reparatórias essas histórias. Tem muita gente, com todo respeito, mas para que vocês entendam, para que a galera de casa entenda, as pessoas às vezes são mercenárias. As pessoas às vezes querem dinheiro, né? Querem realmente trocar. Vão dizer, não pode violar meu direito. Viole meu direito, desde que você me pague depois, tudo bem. Mas isso você tem que dar como opção para a pessoa. E não trazer isso como a única forma. E o que a gente se preocupa em termos de tutela de urgência é que, às vezes, nós não temos as técnicas processuais específicas para aquelas situações. Aí o Poder Judiciário, ele olha para a legislação, não encontra dentro da legislação essas técnicas processuais, conforme eu disse, para a obrigação de fazer e não fazer, para a obrigação de entregar coisa certa e incerta, principalmente as primeiras, desde o Código de Defesa do Consumidor, ele avançou bem. Desde 90 nós temos, vamos dizer, um instrumental eficiente. Mas para as outras obrigações, como é que fica? Como é que a gente se posta com relação às outras obrigações? Realmente a gente se preocupa com isso. Por quê? Porque o legislador, no nosso entender, deveria ter
se preocupado em específico mais com essas técnicas. Por isso que a gente defende, mesmo que sob muitas críticas, e faz parte, o direito é isso, tem muitas polêmicas, a gente defende o quê? Na linha do acesso à justiça numa ótica material, que nós, juízes, e aí eu vou me colocar um pouquinho nessa função judicial, que a gente tem essa experiência, os juízes, eles têm o dever indeclinável de assegurar a proteção dos direitos daquelas pessoas que alegam violação ao direito ou alegam ameaça à violação do direito. E aí o Poder Judiciário ele tem que cumprir o seu mistério, ele tem que cumprir a sua atribuição constitucional. Qual é a sua atribuição constitucional? Proteger esse direito, acaso reconhecido. Ou, se for um direito só para ser satisfeito, ele satisfazer de imediato. E aí a grande pergunta, ele olha para a legislação, ele olha para o Código de Processo Civil, ele olha para todas as leis, não tem nenhuma técnica processual. E aí, ele deve negar, ele deve dizer que não pode fazer nada, ele deve dizer, por exemplo, me perdoe, talvez o modo rude pelo qual eu vou concluir, ele deve virar as costas para o jurisdicionado, dizendo, olha, eu não posso fazer nada. O legislador não prevê, eu não tenho como solucionar, o seu direito existe, mas eu não tenho como assegurar a fruição do seu direito. Que é isso? Me perdoe. Ele tem que dar os pulos dele, respeitando as garantias constitucionais processuais, é o que eu defendo, inclusive nesse nosso livro Processo Constitucional, defendo claramente que respeitando as garantias constitucionais processuais, ele deve criar a técnica processual adequada a cada caso. O direito de construção à ação adequada está íncito nesse direito de construção da ação adequada, o direito à tutela de urgência adequada, tempestiva e efetiva. Agora, é evidentemente que somente as peculiaridades de cada caso é que vão demonstrar que o juiz, evidentemente, vai, vamos dizer, criar essa técnica. Porque quando se fala do juiz criar uma técnica, quando se fala do juiz construir a decisão, vem as críticas, né? Vem justamente essa ideia de autoritarismo do juiz, que o juiz é dado somente dentro do sistema romano-germânico, dentro da ideia clássica do nosso direito. O juiz é somente o boca da lei. Tudo bem, num certo sentido, o juiz deve cumprir a lei, desde que ela seja constitucional. Desde que ela seja constitucional. Quantas leis não são inconstitucionais? Quando a lei, por exemplo, é inconstitucional, o juiz não aplica essa lei inconstitucional. E ele não aplica justamente para fazer valer o direito do cidadão a ter, no caso concreto, o respeito ao princípio democrático. Claro que o juiz não pode trazer os valores pessoais, não. Os valores pessoais, nunca. Mas quando a gente se refere, amigo e amiga, à criação de técnicas processuais, dentro justamente desse cenário de tutelas de urgência, a gente se refere, nesse cenário, àquelas técnicas processuais que venham a respeitar as garantias constitucionais processuais. Quero também destacar um ponto polêmico para o futuro e que vai depender, vamos dizer, de uma acomodação maior de todos os valores, conforme a gente já colocou, que inspiram esse projeto novo CPC, que são a criação de 2 novos casos das tutelas de evidência. Tá? Nós sabemos que, em que pese algumas discussões sobre esse projeto novo CPC, há uma parte desse projeto que se amolda aí à tutela de evidência e que vai ser muito interessante quando nós estivermos aplicando, que é justamente o Instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que é a comprovação clara e cabal para a gente de que é possível, sim, equilibrar celeridade e segurança jurídica. Na busca, por exemplo, do princípio da isonomia. Casos iguais, soluções iguais. Isso é uma busca realmente interessante. Aí qual é o caso novo de tutela de evidência? E aí novidade mesmo que nós vamos ter, que vai causar uma polêmica. Se o processo, ele já foi suspenso a quantidade de processo, aplicou-se no julgamento em específico, a tese a ser aplicada nesse incidente, nós vamos ter no futuro, então já se disse qual é a tese jurídica a ser aplicada.
e a gente já sabe que aquela situação fática e jurídica, os tribunais, quer o STJ ou o STF, já unificaram e já disseram que àquela situação aplica-se aquele tipo de decisão. Se isso acontecer, nós vamos ter a possibilidade de, logo após a inicial, ter uma tutela de evidência, que, formatado do jeito que está, acaba sendo a tutela de urgência no aspecto formal, que não é no aspecto material, consoante nós já colocamos. E o que é que vai haver? Se estiver unificado o entendimento, para que a continuidade do processo? Para que ouvir a tese da outra parte, se a tese da outra parte já foi rechaçada pelos tribunais competentes, né? Isso também está na linha da própria uniformização da jurisprudência, a aplicação das chamadas súmulas, não só as súmulas vinculantes, mas justamente como o entendimento dos tribunais superiores que tiveram unificados, eu também vou poder ter uma tutela de evidência. O grande problema é saber a natureza jurídica dessa tutela de evidência. Tá? Mais uma vez, eu vou usar, dentro da nossa aula, a gente está dizendo alguns aspectos polêmicos e algumas ousadias, como me é peculiar. Eu ouso dizer que é possível acomodar e, respeitando as garantias constitucionais processuais, eu aferir, caso a caso, qual é a melhor solução. Vou lhes trazer um exemplo rápido para o amigo e a amiga perceber o que é que eu estou a dizer. Por exemplo, um desses casos aí que vem no futuro com relação à aplicação de súmulas ou a ideia mesmo do incidente de resolução de demanda repetitiva. E aí o juiz decide. O juiz decide, concede uma tutela de evidência, no primeiro momento, por óbvio, ele tem que conceder com os caracteres de uma decisão interlocutória, muitas vezes até como liminar mesmo, tá? Só que ele vai permitir, ele vai abrir a possibilidade da outra parte, ao exercer o contraditório e a ampla defesa, ele vai te permitir, olha, eu concedi, baseado no entendimento do STF, baseado no entendimento do STJ, ou baseado até mesmo no entendimento do Tribunal de Justiça, se for esse incidente de resolução de demanda repetitiva. Agora, você pode dizer que eu estou errado, que eu apliquei a situação fática diferente da situação estabelecida no enunciado normativo daquela decisão do Tribunal de Justiça ou dos tribunais superiores. E aí eu posso produzir prova de que a minha situação fática é diferente da situação fática que foi trazida como paradigma. Aí, por óbvio, se eu disser que quero comprovar, essa decisão é liminar. Essa decisão é inicial, ela é tutela de urgência. Mas não, eu sou oportunizado a dizer isso, a poder fazer a contraprova daquela tutela de evidência. Não digo nada. Ora mais, eu tenho que sentenciar direto. Por economia processual, eu tenho que sentenciar direto. E eu não estou desrespeitando nada, não. Inclusive, hoje, o artigo 285-A, tá, que sequer há qualquer ação direta de inconstitucionalidade, não há uma ação direta de inconstitucionalidade com relação ao 285-A. O que é o 285-A? Meus amigos, minhas amigas, é o julgamento improcedente de plano, que inclusive dentro do projeto novo CPC, há uma melhor uniformização dele, justamente nesse sentido. Se a tese jurídica já está firmada e a situação fática é a mesma, para que a gente ter outros atos processuais? É isso que a gente tem que pensar, um processo que respeite as garantias constitucionais processuais, mas ao mesmo tempo, ele avance significadamente para conseguir, por incrível que pareça, algo que por muito tempo foi esquecido e que a gente precisa relembrar, que é a segurança jurídica. Tudo bem, celeridade é importante, mas sem segurança jurídica não. Vamos agora pontuar, aqui chegando já ao final da nossa aula, algumas situações que a gente entende imprescindível, amigo e amiga, para que a gente possa, vamos dizer, mudar essa realidade. Precisamos de leis? Precisamos. Precisamos mudar, vamos dizer, algumas coisinhas? Precisamos. Mas, sem sombra de dúvidas, nós precisamos muito mais mudar a cultura. Então, rapidamente, em rápidas pinceladas, antes de abrir a participação dos nossos amigos, nós poderíamos dizer que nós precisamos mudar
o paradigma do processualista contemporâneo, ou seja, uma postura de participação ativa na desenvoltura da relação processual. Nós estamos percebendo hoje claramente de que precisamos abandonar, o processo precisa abandonar o chamado processualismo científico. O processo precisa ter como norte, como efetivo instrumento de tutelas do direito, precisamos trocar as tutelas reparatórias pelas tutelas específicas. Precisamos disciplinar de modo específico as tutelas inibitórias. Precisamos desenvolver técnicas processuais, vamos dizer, específicas para as particularidades de cada caso. Agora vamos para a participação dos nossos amigos. Parece que a Joanilde já tem uma pergunta aí. Por que não houve disciplinamento próprio das tutelas inibitórias? Essa pergunta é difícil, viu? Pensa numa pergunta difícil. Porque você imaginar o que levou vamos dizer, o legislador, né? Porque nós ainda estamos discutindo isso. A própria comissão, que eu respeito, inclusive, eu sempre digo, nós não vamos encontrar nunca um Código de Processo Civil que vai atender a todas as posições. Nós não vamos encontrar. Mas eu não consegui ainda entender o porquê de não haver uma previsão em específico das tutelas inibitórias nesse projeto do novo CPC. Agora, isso é um problema? Não. Porque nós já avançamos tanto, Joanilde, ao tempo, principalmente de 94 para cá, que já faz parte, vamos dizer, da essência da atividade jurisdicional, que o juiz dê tutelas de urgências de forma preventiva, que iniba a ocorrência do dano. Agora, por que não uma previsão? Eu tenho até uma notícia boa. O relatório que se encontra na Câmara parcial, e eu acredito que o relatório geral também assim vai afirmar, já resolve esse problema. Já prevê um parágrafo, um artigo específico para as tutelas inibitórias. E aí sim, nós vamos avançar. É imprescindível que a gente se preocupe hoje com a tutela inibitória. Eu tenho uma pergunta. Quais as vantagens das tutelas específicas em relação às reparatórias? Veja, as vantagens são tamanhas, tá? Primeira coisa que eu quero deixar claro. Se você gosta de dinheiro, se você quer realmente o ressarcimento através do dinheiro ou do equivalente, sem problema. Sem problema. Eu acho que é uma opção sua. Eu posso já adentrar com o processo e dizer claramente, aconteceu a violação do meu direito, ou a ameaça de violação, vamos dizer, mas mais a violação, e eu acho que esse meu direito me aconteceu um prejuízo de tanto e eu quero o dinheiro por isso. Ótimo. Eu acho que a legislação tem que continuar prevendo a tutela ressarcitória ou a tutela específica. O que eu não acho interessante é não se preocupar com a tutela específica. Porque a tutela específica ela é mais vantajosa, por quê? Porque o que você mais quer, e aí numa visão, vamos dizer, uma visão clássica, é dar a cada um o que é seu. Qual é o ideal dentro do direito? É que não tivesse acontecido a violação. O ideal é que realmente as coisas ficassem sem que houvesse essa violação de direito, ou seja, se retornasse tudo ao status quo ante. As tutelas específicas, se bem aplicadas, asseguram, no caso concreto, a inexistência justamente de violação. Por quê? Porque você repara em concreto. Você consegue com que justamente aquele direito que foi violado, ele seja imediatamente voltado ao seu estado anterior, ou seja, o direito in natura, a providência em específico. É como se não tivesse acontecido o dano. Já a tutela ressarcitória, não. É justamente dizer, é o dinheiro pela, vamos dizer, pela violação do direito. E muitas vezes, eu, por exemplo, eu digo, eu sou um consumidorzinho danado, eu não gosto muitas vezes de dinheiro, não. Eu quero a proteção do meu direito em específico. O problema da morosidade se resolverá somente com a mudança das leis? Olha, essa pergunta é muito interessante. Por mais que a gente saiba que a morosidade é um sentimento, é uma angústia muito grande da população para com a prestação jurisdicional, eu não tenho a menor dúvida, amigo e amigo, que por mais que seja interessante, que a gente avance com relação às leis, a gente não vai conseguir
resolver esse problema dessa demora exagerada tão somente com a mudança legislativa. Isso é uma coisa patente no nosso sentido. Eu ouso dizer para você, amigo e amiga, e aí concordando com todos os críticos a esse projeto do novo CPC, concordando até mesmo com os mais céticos com todas essas mudanças, que nós precisamos mudar a estrutura como um todo do Poder Judiciário. Para mudar a estrutura como um todo do Poder Judiciário, nós precisamos mudar a concepção política de investimento no Poder Judiciário. Precisamos, primeiro, que o dinheiro do Poder Judiciário, constitucionalmente previsto para ele, seja aplicado em suas atividades fins. Para isso, nós precisamos, por óbvio, melhorar toda a estruturação técnica, a estruturação de corpo funcional, mais juízes, mais servidores. Precisamos, o que o CNJ muito bem vem fazendo, uma padronização administrativa, um plano de gestão estratégica para todo o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário tenha uma linha constante para justamente fazer com que, na hora, me perdoe a expressão, tá? Mas na hora do pega para capar, que é o resultado mais rápido do processo, o processo realmente atinge quando você vir que essas questões básicas, que essas questões estruturais, estarão pelo menos sendo minimizadas. Quando nós tivermos uma maior informatização do processo, quando nós tivermos realmente um Poder Judiciário que possa ser forte, forte o necessário para, primeiro, fazer valer, cumprir as suas próprias decisões. Um Poder Judiciário que seja satisfativo. Um Poder Judiciário que realmente possa, ao garantir, ao assegurar justamente alguns direitos, eles possam se operar na prática. E é tudo isso que a gente viu justamente nessa última aula, justamente fazendo esse compacto. Ora, o Poder Judiciário só vai conseguir isso, o Poder Judiciário só vai avançar se ele tiver, para situações de urgências, técnicas processuais eficazes e, principalmente, que possam garantir a ele, Poder Judiciário, o cumprimento de suas decisões. Isso é uma coisa básica, é um antecedente lógico, como você viu aqui, em que pese todas as polêmicas, em que pese todos os avanços, em que pese a gente não ter certeza se essas nossas propostas, vamos dizer, serão ou não acatadas, e aí eu não me preocupo muito com isso, eu me preocupo muito mais para a gente fechar aqui, com o que a gente acha uma mudança de postura, uma mudança cultural. Muito mais do que leis, nós precisamos tratar o processo de modo diferente. Então, amigos e amigas, a gente vai encerrando a nossa aula. Espero que a gente tenha avançado, que vocês possam ter fixado os entendimentos dessa temática tão interessante para o cumprimento, vamos dizer, dessa função do processo como um todo de tutelar os direitos. E vocês podem, inclusive, enviar perguntas para a gente para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. Você também pode justamente rever nossas aulas para você melhor consolidar as nossas ideias no www.youtube.com/saberdireito. Você também pode assistir aos outros programas também nesse endereço www.youtube.com/saberdireito responde e também www.youtube.com/saberdireito debate. Espero que vocês tenham justamente gostado e a gente se encontra à disposição em outras oportunidades para a gente continuar essa discussão tão profícua sobre as tutelas de urgência.